radicalizar. Eu quero ver a Dilma lá com um programa pra radicalizar. Eu quero ver a Dilma lá com um programa pra radicalizar. Eu quero ver a Dilma lá com um programa pra radicalizar. Bom, já que é pra puxar, eu vou puxar. Juventude petista, esquerda e socialista. Juventude petista, esquerda e socialista. Juventude petista, esquerda e socialista. Partido, partido é dos trabalhadores. Partido, partido é dos trabalhadores. Partido, partido é dos trabalhadores. Partido, partido é das trabalhadoras. Partido, partido é das trabalhadoras. Partido, partido é das trabalhadoras. Eu queria cumprimentar a juventude do PT. Quando eu cumprimento a juventude do PT, eu tenho certeza que eu estou aqui nesse momento hoje numa das maiores reuniões de juventude. O Padilha estava me lembrando há pouco que eu participei desde o início desse processo de discussão com o partido, com os partidos, e desde que nós começamos essa caminhada. Para mim isso é muito importante, porque eu tenho certeza que aqui, quando eu estou conversando com vocês, com cada uma das companheiras aqui presentes, com cada um dos companheiros aqui presentes, eu estou aqui discutindo o futuro do nosso Brasil. E o futuro é justamente aquilo que a juventude é responsável, e a juventude sabe que o nosso país tem ainda um longo desafio a ser enfrentado e um caminho a ser construído. Nós já começamos a construir esse caminho nos últimos 30 anos. 30 anos da história desse partido, que é um partido de luta, que foi um partido que teve na sua construção a contribuição do que há de melhor na luta dos trabalhadores, dos movimentos sociais, da esquerda, da resistência à ditadura militar, às lutas libertárias das mulheres, dos negros, aos movimentos de reconhecimento da liberdade de expressão sexual, da liberdade e da afirmação do direito das minorias e das maiorias desse país. É esse partido hoje que conseguiu construir na América Latina, que conseguiu construir, eu acho, desafiadoramente no mundo, um projeto que ele levou ao governo de um dos maiores países do Ocidente, um trabalhador. Mas um trabalhador que estava sustentado pelo movimento de milhões e milhões de pessoas e de milhões e milhões de jovens, porque esse partido sempre foi um partido construído por jovens. Foram os jovens que participaram em todas as gerações, nesses 30 anos, das lutas pela construção da democracia no Brasil, pelas diretas já, em todas as lutas sindicais desse país, em todas as lutas democráticas, e também em todas as construções de utopia que todos nós tivemos envolvidos, que são responsáveis pelo que nós conseguimos. E nós conseguimos muito no governo do presidente Lula. É um governo do qual nós podemos nos orgulhar.
Porque é um governo que levou à prática muitas das bandeiras que nós defendemos nas ruas. Um governo que construiu o caminho que nós daqui para frente vamos ter de percorrer, mas que construiu esse caminho. É um governo que, quando nós, nas ruas, fomos contra o Fundo Monetário, dizíamos que esse país não tinha margem de manobra política, não conseguia se afirmar internacionalmente, se submetia às políticas impostas, que eram aquelas dos tratados de livre comércio da ALCA. Quando nós nos levantamos na rua, hoje, esse país construiu essa autonomia, essa soberania e essa independência. Alguns dizem que é uma diferença de dólares, que eles tinham 14, eles só tomaram emprestado 14 bilhões de dólares. E a culpa por tomar emprestado era nossa, porque foi na eleição de 2002 que eles precisaram de tomar. Esquecem de contar que só tinham 16 bilhões de dólares no cofre e que estavam completamente subordinados ao dólar na dívida interna. Suspirava lá fora a crise, aqui o governo quebrava. Hoje não é uma diferença de dólares, é fato que tem uma diferencinha. Eles tinham 16 em caixa e nós temos 241 bilhões de dólares. É claro. Muito orgulho, com muito amor. Sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Lula, Lula lá. Nós também podemos ter muito orgulho. Muito orgulho porque nós acabamos com aquela história que esse país podia ser construído para uma minoria. Esse país podia só ter uma parte dele que tinha acesso a tudo que era de bom e do melhor. Nós podemos ter orgulho porque nós, nos últimos 50 anos, fomos os grandes governantes no que se refere ao fato de que nós distribuímos renda. Essa é uma diferença fundamental entre nós e qualquer governo recente nesse país. Elevar 32 milhões de pessoas para as classes médias, obrigar a todos os órgãos de imprensa a colocar nas primeiras páginas: o Brasil mudou. Hoje ele é um país que tem nas classes médias a maioria da sua população, e isso significa que pela primeira vez tem carne na mesa, tem acesso a iogurte, ganha o suficiente para ter geladeira, para ter acesso à internet, para ter casa agora com Minha Casa Minha Vida, ter acesso ao seu automóvel por causa do aumento do crédito. Tudo isso é uma questão de orgulho, porque esse país só será grande se for governado para 190 milhões. E aí eu estava dizendo há pouco para a imprensa, sai nos jornais que nós somos e seremos a quinta potência.
Não há dúvida quanto a isso, mas ninguém pode concordar em que nós sejamos a quinta potência porque o produto interno bruto subiu para 5% e está mantendo 5%. Nós não podemos concordar em ser a quinta potência porque descobrimos petróleo. É verdade, descobrimos petróleo mesmo porque valorizamos a Petrobras. Nós não podemos concordar em ser a quinta potência só porque nós temos hoje a agricultura mais produtiva do mundo e temos hoje a agricultura familiar mais bem estruturada. Nós temos uma agricultura familiar que está levando desenvolvimento para o campo brasileiro e está garantindo que os beneficiários da reforma agrária tenham assistência técnica, crédito e acesso a todos os benefícios que eles têm direito. Nós só podemos ser a quinta potência se os 190 milhões de brasileiros tiverem educação de qualidade, saúde de qualidade, segurança de qualidade, mas sobretudo que os 190 milhões de brasileiros participem dos ganhos deste desenvolvimento. Nós não podemos aceitar a visão passada em que a gente tinha crescimento econômico, mas o povo brasileiro permanecia sem acesso aos bens desse desenvolvimento. Fazer crescer o bolo. Essa é uma mudança fundamental, porque é ela que permite que nós possamos dar os demais passos. Eu li ali PAC da Juventude urgente. PAC da Juventude urgente. Eu acho que está correto. E a Severino fala o seguinte: a juventude beneficiou-se de todos os programas do governo Lula. De uma forma ou de outra foi focado na juventude. A gente pode ver o ProJovem, o Bolsa Família focou na juventude. Não todos os programas focaram na juventude. O Luz para Todos beneficiou o jovem no campo, porque ele pode, pelo menos, agora estudar de noite, onde ele não podia. Estuda com candeeiro para ver se é bom. Todo programa de educação é um programa focado na juventude. Mas nós precisamos dar o passo seguinte, que é fazer o programa integrado da juventude. O programa integrado da juventude, em que a gente potencializa todas as ações, colocando essas ações num programa e com uma diretriz única, que é o pleito aqui feito pela Severino. Eu acredito que a diversidade da juventude requer que sejam ações em vários setores. A diversidade, a pluralidade, a multiplicidade dos jovens brasileiros. Agora, nós sabemos que os nossos jovens, hoje ainda, as nossas crianças, que são os futuros jovens, são o setor da população ainda que é o menos contemplado pelas políticas públicas num sentido integrado. E aí, eu queria dizer para vocês que um governo, e o nosso governo vai ser julgado por isso, mas ele vai ser julgado, e o julgamento nos é favorável, pelo que ele fez pelas crianças e pelos jovens. E aí, eu acho que também a gente tem de ter muito orgulho da política educacional do governo. A política educacional do governo que rompeu com alguns preconceitos que estavam implantados no Brasil, como aquele: se a gente quer ser democrático, nós temos de desenvolver a educação básica, o ensino fundamental e médio e deixar as universidades de lado. Nós acabamos com isso. Nós vamos desenvolver o ensino básico, o ensino fundamental e também o ensino universitário. Porque como ter professores qualificados se você não tem uma universidade que apoie o professor, que dê incentivo ao professor, que forme professores, que vão ser professores melhores nas salas de aula? Como fazer se eles queriam acabar
com o ensino profissionalizante, que é a condição para nós termos jovens qualificados, trabalhando em todos os setores econômicos e tendo oportunidades melhores. Ou nós vamos ter eternamente só o trabalho mais pesado e o trabalho simples no Brasil. Não. A inovação, a pesquisa, a ciência e a tecnologia está do lado dos jovens. Ela beneficia sobretudo os jovens do país. E é esse jovem que nós queremos beneficiar. Mas tem também outras questões, como é o caso da internet. O Brasil precisa rapidamente democratizar o acesso à internet para todos os cidadãos do país. Hoje nós sabemos que a internet muda radicalmente a democratização da informação. Os blogueiros, os twitteiros, as redes sociais, as lan houses. O Padilha é um deles. Todos nós, o Orkut, todos nós sabemos que a internet é a condição de um país cuja opinião vai ser cada vez mais democrática e que pode dar conta dessa diversidade, que pode dar conta da diversidade que é múltiplas vozes falando ao mesmo tempo. Porque a internet, como muitos querem que a democracia seja, como o presidente Lula diz, a consolidação do silêncio. Todo mundo calado. Ninguém reivindica, ninguém propõe, ninguém dialoga, ninguém luta e ninguém tem reivindicações. Não há debate, não há conflito de ideias, é a consolidação do silêncio. Para nós, a democracia, ela é essas múltiplas vozes que ninguém mais que a juventude manifesta e expressa. Daí porque a internet é tão importante. Se o ProJovem trata da questão do jovem, das camadas populares, se toda a política de esporte implica na inclusão esportiva dos jovens, se o PRONASSE significa garantir a segurança e transformar a segurança numa questão de cidadania, se toda a nossa política de educação significa incluir milhões de jovens no direito de estudar, a internet significa transformar radicalmente a capacidade de manifestação da juventude, transformar a capacidade de acesso à cultura, acesso ao lazer, ao entretenimento, mas também numa juventude politizada, com opinião, com direito de manifestação, significa também um instrumento político de garantia da consolidação de opiniões e de propostas divergentes às proposições das elites.